No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam abundantemente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, 3 de março de 2023. No dia 22, daqui a umas 2 ou 3 quartas-feiras, aí tem que contar direitinho, 22, eu fui desafiado por um debate com um teólogo do Espírito Santo, mora no estado do Espírito Santo, é o pastor Átila Ribeiro, para defender a doutrina da unicidade e ele defender a doutrina da Trindade. Professor de hebraico, de grego, tem diploma que não sabe também nem aonde colocar. Então, vá orando por nós aí para que Deus nos dê sabedoria. O debate será no canal do pastor Tony de Souza. Então, vai ter que ser no meu canal ainda por cima. Mas vamos orar, porque é uma oportunidade de se falar da unicidade de Deus. É claro que praticamente meio que impossível um convencer o outro, mas é interessante para a audiência, para pessoas que estão no YouTube, que estão chegando, que vão ouvindo, isso é muito importante. Quando se debate com alguma pessoa, você vai falar do batismo das águas, da importância de ser batizado. Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo, e aí você insiste nessa tecla. Você insiste em falar da importância de uma pessoa se batizar, mesmo até aqueles que já foram batizados em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a pergunta é, que não quer calar quando a coisa aperta e a pessoa realmente vê que não tem saída, que precisa urgentemente ser batizado em nome de Jesus Cristo. Eles falam, mas vem cá, o ladrão da cruz, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 42 e 43 diz, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade, te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele disse isso, logo depois ele morre, o Senhor Jesus entrega o seu espírito, ele expirou, diz Lucas, e aí pronto, a partir daquele momento também o ladrão, aliás, ele morre primeiro, e Jesus garante, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Alguns teólogos vão dizer que eu te digo hoje, aí muda todo o significado da palavra, aí tenta dizer que não foi bem assim, Jesus não disse que aquele dia ele ia para o paraíso, mas o fato é que vamos aqui seguir o que está escrito, não vamos botar vírgula onde não tem, vamos seguir assim. O Senhor Jesus garantiu para aquele homem que ele estaria no paraíso, que estaria salvo. Essa é que é a realidade. Se foi naquele momento, se vai ser no futuro, mas Jesus garantiu a salvação para aquele homem. Ponto. Só que ele garantiu a salvação para um homem que não foi batizado. Então, teoricamente, ou melhor, com absoluta certeza, aquele homem partiu para a eternidade com Cristo sem ser preciso batizado. Como é que fica? Por que uma pessoa tem que ser batizada então hoje, se o Senhor Jesus fez ali o que na questão do judiciário brasileiro, por exemplo, tem uma jurisprudência. O que é uma jurisprudência? Quando tem um caso que serve de base, né? Na hora de julgar, ele vai pegar um caso que ocorreu, uma vitória, em algum caso semelhante, para usar aquilo como base para julgar os casos futuros. Eu não sou advogado, mas pelo menos é o que a gente lê, e um advogado que estiver me ouvindo pode afirmar aqui, comentar, deixar nos comentários, ou se tiver meu contato, entrar em contato comigo, mas é por aí. Então aquele homem foi salvo. O Senhor Jesus garantiu salvação para uma pessoa com um monte de crime nas costas, estava ali pagando pelos seus crimes. Aliás, esse aqui é o primeiro ponto, né? Ele pagou pelos seus crimes, com a vida. Deus, ele pagou com a vida dele. Ou seja, ele morreu com a punição pelos homens, já está quite a situação dele. Ponto. Roubou, fez o que fez, não tem detalhe do que esse homem fazia, provavelmente era um ladrão, um malfeitor. Muito bem.
Vamos lá, sem mais delongas. O que aconteceu? Por que Jesus salvou aquele homem sem ser batizado? É simples. Embora nós tínhamos naquele tempo, naqueles dias, João Batista batizando as pessoas para terem um encontro com Cristo, nem todos chegaram a ter um contato direto com João Batista. Ponto. Mas digamos que aquele homem tenha visto João Batista, ou ouvido falar, ou escutado um sermão bem caloroso de João Batista, mesmo assim ele teria recusado a pregação de João e não teria sido salvo. Bom, aquele homem tinha um conceito messiânico de Cristo como muitos hoje não têm. Ele chama a advertência do outro que está do lado dele, dizendo: tu não temes a Deus, estando na mesma condição de quem? De Deus. Agora, o que é mais interessante, a gente precisa considerar que o ID e a ordem para batizar, ela só foi dada após a ressurreição do Senhor Jesus e 40 dias depois que ele ressuscitou. Então, olha, ide por todo mundo, pregar, porque batiza as pessoas, quem crê for batizado será salvo. Foi depois, não foi para aquele momento. E outra coisa, eu já tenho materiais sobre isso gravados aqui nesta plataforma, no canal do pastor Tony de Souza, acho que é no Bibliologia, falando sobre esse ladrão da cruz. Então, o primeiro ponto, o Senhor Jesus ainda não havia sido lá o famoso tetelestai, ou seja, está consumado. A lei ainda estava em pleno vigor. Em pleno vigor. E o que precisava naqueles tempos para ter o perdão de pecados? Jesus ainda não tinha morrido, estava vivo, ele estava ali agora na hora fazendo o processo de salvação ali. Estava resgatando os pecadores. E por que deixaria aquele homem de fora? Então ele não havia dado ordem para batizar. Primeiro ponto, ainda estávamos na lei, na dispensação, que os teólogos vão chamar de dispensação, e aí quem crê na dispensação, nas dispensações, né, na questão teológica da dispensação, vai entender que ainda não havia inaugurado a era da graça de Deus, que é uma outra dispensação na qual nós estamos vivendo e chegando já, caminhando para o seu final. Segundo detalhe, o que a lei recomendava? Se ainda estamos na lei, se o Senhor Jesus ainda não deu o último suspiro, o que a lei pedia? A lei recomendava. Na segunda-feira entrevistei um rabino dizendo, um boi, dependendo do tamanho do pecado, ele falou, era constrangedor um camarada ir para o templo com um boi carregando. Não, esse aí tem um pecado violento nas costas. Ou um pombo, umas pombinhas e tudo mais. Um bode. Era um sacrifício, um cordeiro, era sangue. E Paulo vai dizer, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Por que o sangue de Jesus não alcançaria aquele homem que estava do lado do sacrifício perfeito, do maior sacrifício? Isso aqui a gente está falando de forma superficial, para você entender que ele não pode ser colocado no mesmo pacote de alguém hoje que está ouvindo, olha, o batismo é em nome de Jesus, a pessoa faz pouco caso, está nem aí. Aí na hora que está morrendo, você vai lá, prega para ele, levanta a mão, não, isso não abre parênteses, não abre precedente para o cara que está morrendo no leito do hospital lá e levanta a mão e chora, porque na hora que está morrendo, todo mundo quer a primeira coisa que chega para dizer, vai ser salvo? Levanta a mão aí que você vai ser salvo. Todo mundo se agarra naquilo que está sendo oferecido. Mas enquanto o indivíduo está com saúde, está com força, está com disposição, ele quer saber de pecar, quer saber de fazer o que ele quer. Vai pensar nisso o dia que ele estiver morrendo, que um carro atropelar, que estiver ali se debatendo na agonia nos últimos minutos, aí morre sem ser batizado em nome de Jesus, porque o perdão de pecados é em nome de Jesus. Atos 10:43, Atos 10:38, arrepender, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados. Então a pessoa que morre sem ser batizado nas águas em nome de Jesus, ele tem o perdão dos pecados. Se esse é o princípio estabelecido pelo próprio Senhor Jesus, fica para você refletir. Agora, o ladrão da cruz não serve de parâmetro para a salvação na graça, porque ele morreu noutra dispensação. No finalzinho, ele pegou o melhor sacrifício, hein? Esse foi abençoado mesmo, porque pegou o Cordeiro Santo de Deus, pegou o melhor sacrifício, e aí o Senhor Jesus falou, tá aqui, estou derramando por você também. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso.
porque reconheceu em vida o poder, a soberania, a autoridade, o sacrifício, reverenciou, honrou o Senhor Jesus, mesmo ele estando ali a poucos minutos da sua morte. Em abril começa o curso, né, de teologia unicista que estamos preparando, né, um seminário, perdão, não é um curso, é um seminário da teologia unicista. As disciplinas são Unicidade 1, Bibliologia, Monoteísmo e a Unicidade, a Trindade Histórica, Hermenêutica, Homilética, Unicidade 2, Unicidade do Novo Testamento, Batismo nas Águas, Unicidade 3 e outras disciplinas. Vai começar uma turma agora em abril deste seminário, com direito ao material, né, de apostila, como sempre a gente faz, e também, claro, certificado de conclusão. Você pode se inscrever, ou melhor, a gente ainda vai abrir as inscrições, serão inscrições rápidas e vagas limitadas, porque não pode ter turma grande nesse seminário. Mas teremos professores que vão estar nos auxiliando para estar ministrando uma teologia diferenciada e que vai fazer ser muito importante para o seu ministério, você que deseja se aprofundar mesmo na doutrina da unicidade. Você, pastor, entre em contato comigo, que tem meu contato, a gente vai estar ampliando e divulgando mais à frente essas informações só para você saber. E ainda você pode fazer o curso de capacitação de obreiros, né? Tem também uma aula dedicada orientando o obreiro com relação à doutrina da unicidade de Deus, o que ele precisa fazer. Enfim, é importante você investir no conhecimento para saber, para ensinar, para instruir e, é claro, conhecer as maravilhas desta mensagem poderosa. Já chega de Trindade por aí, Trindade já tem um monte, né? Trindade já tem um monte. Livro, me dá um PDF, que pega aquele documento carregado de doutrina trinitária no meio. É complicado, é ou não é? Fala a verdade. Bom, um forte abraço para você, uma ótima quarta-feira. E amanhã nós estaremos aqui com mais uma edição do Minuto da Unicidade de Deus. Até lá! Minuto da Unicidade.